É motivo de alegria, né, irmãos, nós estarmos aqui reunidos mais uma vez para adorar o Senhor. E eu confesso que depois do louvor, a gente, né, desde o início do culto, mas esse louvor que nós acabamos de cantar aqui, incendeia, incendeia, Senhor, incendeia os nossos corações, incendeia a noiva de Cristo. Que você possa sair daqui incendiado pelo amor de Deus, incendiado por Cristo amar sua vida, incendiado por saber que você é filho de Deus, você é amado de Deus, e é por isso que você está aqui nessa tarde, porque você veio adorar o Senhor. Eu quero ler com os irmãos o texto que está em 2 Samuel, 23, 5. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o fez brotar. São as últimas palavras do rei Davi. Irmãos, a nossa vida ela tem começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Então, Davi, ele começou uma caminhada com Deus. Mas aqui, quando a gente lê as últimas palavras de Davi, nós vamos ver que ele ainda estava em Deus. É um homem que ele continuou com Deus até o dia da sua morte. Mas e durante o meio da sua vida? Como é que foi o meio da vida, né? Todos nós temos o meio, né, dessa vida. E quantas coisas acontecem durante as nossas vidas. Então, Davi, ele tem um significado. O que significa Davi? Davi significa amado de Deus. Então, o nome de Davi já diz assim que... É lindo, né? Você tem um nome que diz assim, eu sou amado de Deus. Olha que maravilha. Nós somos amados de Deus, claro. Hoje sabemos que Jesus morreu por nós. Mas Davi, no hebraico, tinha significado. Está apresentando as suas últimas palavras. Nós sabemos que Davi ele é um autor de cânticos, né? Ele escreve salmos, ele cantava os salmos. Então, ele era um grande escritor. E ele fala que ele também é ungido. Se você vai ver no começo, ele fala, eu sou ungido pelo Deus de Jacó. Ele vem fazendo uma análise da vida dele. Ele vem falando sobre ele, quem eu sou. Né? A primeira coisa que a gente vê é que ele tem uma origem. Davi, ele reconhece que ele tem uma origem. Ele sabia de onde que ele veio, ele sabia para onde que ele estava indo. Então, ele vem aqui, ele fala, olha, eu estou falando as últimas palavras. Ele vai trazer aqui palavras do homem que foi exaltado, ungido pelo Deus de Jacó. Então, ele reconhece toda a vida, né? Tudo aquilo que Deus fez para ele. E ele vai falando sobre isso, ele tem essa forma, né? Ele tem muitos salmos, que é aquela forma poética, muito bonito que nós vemos de Davi. Quem não gosta de ler salmos, né? Nós amamos salmos também. Então, também ele vai falando sobre esse relacionamento que ele tem com Deus. Ele teve um relacionamento com Deus. E ele também vai falar sobre as promessas recebidas. Hoje já foi falado aqui sobre Davi, já foi falado sobre promessa, e já foi falado, eu falei, olha lá, está falando, confirmando aquilo mesmo que o Senhor já tinha colocado no meu coração. Porque nós estamos falando sobre promessas de Deus para as nossas vidas, promessas de Deus para a nossa família. E Davi, ele está lembrando de tudo isso, então ele está colocando. Só que chega aqui no versículo 5, ele vai falar, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus. Então, aqui nós vamos ver o que Davi vai falar sobre tudo isso. Mas o seu exemplo de relacionamento e confiança com Deus é algo que deve ser seguido por nós. Porque é um homem que foi escolhido, é um homem que foi ungido para uma missão. Então, ele tem essa missão aqui na terra. E o que mais nós vemos aqui, ele fala, olha, Deus, ele tem uma promessa comigo.
E a promessa de Deus com ele é que edificaria uma casa segura, um reino eterno que seria estabelecido, nós sabemos disso. Então, Davi, ele vai falar, e nós sabemos que o relacionamento que Davi tinha com Deus era grande, é um homem que ele errava, mas ele já se arrependia. Porque a diferença é que muitas pessoas erram e, às vezes, demora para se arrepender, não se arrepende, fica no erro a vida inteira. Davi, ele não. Quando ele errava, a primeira coisa que ele fazia, ele já se dobrava. E não era aquele arrependimento falso, era um arrependimento verdadeiro. Então, aqui ele vai falar, olha, a minha casa, ela não está... Ele vai reconhecer o quê durante o final da vida dele? A idade já estava avançada. Então, ele reconhece que a casa dele não foi perfeita. Ele não era perfeito. Ele era um homem que, independente das circunstâncias, ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. E se hoje você é chamado homem segundo o coração de Deus, você vai falar, bom, essa pessoa ela não pode errar, essa pessoa ela não pode falhar, porque, olha, homem segundo o coração de Deus. Mas ele vai falar aqui, olha, ele começa a olhar para a vida dele, ele fala, eu não fui perfeito o tempo todo, eu errei. Ele reconhece que a casa dele não foi perfeita, porque muitas vezes nós queremos uma casa perfeita. Nós ensinamos os nossos filhos para que realmente nós tenhamos uma casa que louve ao Senhor, que seja uma de integridade, fidelidade, é o que nós queremos e é o que Deus também quer. Mas ele vai falar, olha, eu realmente não fui perfeito. Ele vai reconhecer. E ele teve um momento de começo. Depois ele vai tomar o reino, ali ele assume o reino, Deus entrega aquele reino de Israel para ele. E ele ali guerreou demais. Davi foi um homem que ele foi o que mais guerreou, porque todos os territórios que estavam tomados por aquelas nações, ele foi tomando, e ele foi trazendo um reino, e aquele reino ele foi sendo firmado com as vitórias que Deus deu para ele. E aí o que acontece com Davi? Como já foi falado aqui, o homem segundo o coração de Deus, ele estava num reino de grande prosperidade. O reino de Israel estava próspero. Ele tinha levado o reino a desfrutar de muita coisa, uma dinastia assim, todo mundo falava ele era conhecido nas nações. Olha Davi, olha a prosperidade de Israel. Era para Davi continuar esse homem, mas quando ele estava naquela prosperidade, foi aonde que aconteceu o quê? Ele pecou. Ele peca, mas e daí? Ele entra numa decadência espiritual. E essa decadência espiritual, dentro de um reino próspero, irmãos, pode ser próspero. Você pode ter prosperidade aqui na terra. A sua família pode ser próspera. Mas se pai e mãe de uma família entrar em decadência espiritual, vai prejudicar a família. Não tem como não prejudicar a família. Porque não são os bens materiais que vai colocar caráter nos filhos. Não são os bens materiais que vai fazer com que a sua família seja reconhecida como uma família de lealdade, de fidelidade, uma família diferente. Talvez vão falar, nossa, é rico, ganhou muita coisa, mas e daí? Davi tinha tudo, mas o que acontece com ele? Quando ele cai nesse pecado, Davi ele não vai cuidar da família. A família dele, ele era um ótimo rei, deu prosperidade para o reino, mas como pai, Davi ele foi omisso, Davi ele não cuidou, ele não zelou da família como precisava. E quando nós, como pais, falhamos nesse aspecto, a nossa casa vai sofrer. É por isso que nós temos que prestar atenção no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. E nós fazemos esse culto da família.
E eu trouxe esse tópico, né, o tema, aliança de Deus com a família. Existe uma aliança de Deus com a família, desde quando Deus fez o primeiro casamento no Éden. Existe uma aliança. E essa aliança, como Davi fala, ela é segura, ela é firme, ela é estabelecida. Então, aqui ele começa nessa decadência. Mas a vontade de Deus qual é? É que nós cuidemos da nossa casa, porque qual é o maior patrimônio que você tem? É o dinheiro que você tem no banco? É a quantidade? É o teu emprego? É o teu trabalho? Não, eu sou reconhecida. Não. O que você tem de patrimônio é a sua família. A sua família é o teu maior patrimônio nessa terra. Entenda isso. É ali que estão os valores, é ali que você tem que estar, é ali que você vai falar do amor, é ali que você é socorrido, é ali que você socorre. A família é tudo. Quando os amigos te abandonam, quando as pessoas te deixam, sobra a sua família. Sobra o seu marido, sobra a esposa, sobra os filhos. Mas se eu não cuido de ninguém, se eu não faço o que a Bíblia me ensina, vai acontecer o quê? Os filhos vão falar, bom, meu pai nem cuidou de mim, meu pai nem deu tempo para mim, ele corria tanto com os trabalhos dele, que ele nunca conversou comigo. Gente, isso acontece demais da conta. Vai ficando para depois. Os filhos vai ficando para depois. Só que vai chegar uma hora que os filhos que são pequenininhos, eles vão crescer. E eles vão sentir aquela falta que você preencheu com coisas. Ele vai sentir aquela falta que você preencheu com game, com carro. Ah, vou comprar um carro para você, filho. Ok, mas espera aí, pai. E aquele momento da gente conversar, o abraço, o aconchego, o carinho, pai. Pai, eu quero falar com você sobre um problema que aconteceu comigo. Pois é, filho, deixa para depois, porque agora eu estou ocupado. Ele vai crescer? Vai. Mas ele vai sentir a falta de algo na vida dele. E foi isso que aconteceu com a família de Davi. Ele estava tão ali em decadência, nessa época, que ele foi deixando os filhos. Ele não foi orientando os filhos. Então, ele foi tendo aquele processo que foi passando no meio da fase da vida dele. A Bíblia diz o que para nós? Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. Se a Bíblia está falando isso comigo, e ela está falando com você, falando que se nós não cuidarmos da nossa casa, é como se nós estivéssemos negando a fé em Deus. E nós somos pior do que descrente. Então, a família tem prioridade, gente. A família é primordial na nossa vida. Então, Davi, ele falhou como pai. Ele falhou como pai. Os problemas começaram a florescer ali dentro da casa dele. Então, nós sabemos que teve ali conspirações, intrigas, rivalidade. Foi acontecendo tudo isso. Tragédias. Eu não vou descrever tudo, porque não dá tempo de nós falar sobre os filhos de Davi e as tragédias. Depois, se você quiser saber toda a família, tudo o que aconteceu, leia Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, você vai saber toda a história de Davi. Mas aí você pode falar, pastora, mas como que você sabe que Davi, ele foi tão falho assim, nessa educação dos filhos dele? É simplesmente quando a gente lê o texto de 1 Reis, capítulo 1 e 5, os irmãos não precisam abrir, que diz assim, então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo, eu reinarei, eu serei rei. E a sequência do versículo, e nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo, por que fizeste assim? Espera aí, você tem um filho que cresceu, porque Adonias aqui ele já estava tomando o reino do pai, ele nunca ouviu uma frase falando, por que você fez assim, filho? Por que você foi lá?
por que você falou dessa forma? Ele não teve nenhuma correção. Nada. Ele cresceu num reino onde tinha de tudo, mas não tinha o pai para dar disciplina. Então, ele, como o irmão Absalão, como Amon, então eles foram tomando as atitudes, querendo tomar o reino do pai, se levantando contra o pai. Tanto que nós sabemos que Absalão, ele vem tomando o reino de uma forma que Davi sai de dentro de Jerusalém, com toda a família dele, porque ele não queria entrar em guerra com o filho. E o Absalão, ele por um tempo, ele fica ali, tomou as mulheres do pai, as concubinas. Então, nós vemos a situação de Davi. Não é fácil, irmão. Muitas vezes nós lemos e falamos, mas aconteceu isso, tal. Mas pensa se é você. Você que tem os seus negócios. Você que tem uma empresa. Aí o teu filho cresce, porque ele vai se tornar um rapaz, ele vai se tornar um homem. Aí ele se levanta contra você e fala, pai, eu vou tomar o seu lugar. Sai daqui, sai fora. E o pai não vai querer entrar contra o filho, ele vai querer guerra contra o filho ali, agora já está um homem. Vai guerrear os dois? Não, não vai. Como Davi, ele falou, não vou guerrear com meu filho, então ele sai. Agora aqui no caso desse moço que se levanta, eu serei rei, é eu que vou sentar no trono, eu vou tirar meu pai dali. Olha a situação que chegou à casa de Davi. Então, nós sabemos e entendemos pelo texto que ele não corrigia, ele não impôs limites. Quando você não coloca limites, os filhos são criados sem disciplina. E sem disciplina, a Bíblia diz que os filhos são entregues a si mesmo. E a criança, quando ela é entregue a si mesmo, envergonha sua mãe. Vai passar vergonha. Passa vergonha a mãe, passa vergonha o pai, passa vergonha a família. Por quê? Porque eu não dei disciplina. Olha o filho, mas teu filho está tomando o trono, está fazendo, está acontecendo. Não coloquei limites, não falei que não podia, não falei que não era assim. Então, a nossa função é ensinar. Nós, como pais, somos responsáveis. Todos nós somos responsáveis de instruir, de ensinar os princípios. Para quê? Para que os filhos adquiram uma identidade em Deus. Quem que é que faz isso? Os pais. Por que que o filho precisa de uma identidade? Porque a identidade em Deus é necessária. Não tem como o filho crescer. Os filhos de Davi, irmãos, eles cresceram sem essa identidade. O pai adorava, o pai dobrava o joelho, porque nós sabemos que ele se arrependeu do pecado. É um pai que está ali orando, é um pai que está buscando, é um pai que está ali fazendo, busca. Mas os filhos... Eu só sabia que o pai orava, que o pai era um adorador, mas e daí? Eles não faziam, eles não seguiam o exemplo do pai, mesmo na adoração. Não teve esses princípios. E é muito interessante essa questão da identidade, a identidade em Deus. Se você instrui e o teu filho sabe quem ele é, ele tem essa identidade em Deus, você terá menos problema dentro da sua casa. Por quê? Porque a identidade em Cristo, em Deus, é uma percepção de uma realidade de quem nós somos. Quantos jovens, quantas crianças, quantas pessoas de idade que até hoje não sabem quem elas são. Eu não sei quem eu sou, eu não sei a minha origem e eu não sei para onde eu vou. Aí nós vemos hoje uma classe, um mundo que está perdido de pessoas, doentes com tantas coisas que vêm sobre a vida, crises de tudo quanto é forma, porque muitas vezes é porque eu não sei quem eu sou em Cristo. Se o pai e a mãe ensinasse isso para a criança ela vai saber lidar com o mundo lá fora.
porque ela vai saber quem ela é. Então, essa identidade, ela vai definir como que nós vamos interagir com Deus, com as pessoas e conosco. Como é que eu vou interagir comigo? Eu sei porque eu tenho uma identidade, porque ela vai moldar o que em mim? As crenças, valores, ações. Olha como é importante você educar o seu filho com as disciplinas do Senhor, porque muitas vezes a pessoa pode falar, não, mas eu ensino do meu jeito. Pois é, mas você, de repente, cresceu do jeito que o seu pai te ensinou. Mas será que o seu pai e sua mãe te ensinou de uma forma correta? Aí você passa aquele ensino para os filhos, de repente muitas casas são destruídas, muitas mães choram, muitos pais choram. Por quê? Porque aconteceu alguma coisa, meu filho fez, aconteceu isso, e aí você não sabe quem que é o culpado, é o pai que é culpado, é a mãe que é culpado, gera intriga dentro da casa, porque as culpas são colocadas. Por isso que dentro da família, cada um tem o seu papel. A mãe tem o seu papel, o pai tem o seu papel, os filhos têm, cada um o seu papel. Nós temos direitos e deveres dentro da família. E nós temos que cumprir, porque quando não é cumprido, alguma coisa vai dar errado. Mas quando nós cumprimos junto esses valores que a palavra de Deus nos instrui, as coisas, nós vamos ter problema? Já foi falado aqui hoje, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus, ele venceu. E ele falou, vocês também vão vencer. Fica tranquilo, vai ter paz também. Vai ter momento de você sair com a sua família sorrindo, alegre. Aqueles momentos que você fala, poxa, eu vou guardar isso, porque que delícia viver numa família feliz. É isso que Deus quer da nossa família. O mundo, ele vai colocar uma pressão sobre cada um, para que essa definição de identidade seja assim, com base em fatores externos. O mundo coloca pressão. Ele não quer que você tenha uma identidade em Deus. Ele quer que você tenha uma identidade do mundo em você. Então, ele começa a pressionar. E aí, o que acontece? Espera aí, você tem que ter uma boa aparência. O jovem tem que ter boa aparência, a pessoa tem que ser muito magro, e as pessoas ficam doidinhas com o mundo, porque cada hora é uma coisa que você tem que fazer. Uma hora é isso, uma hora é aquilo, e as pessoas vão ouvindo o que o mundo está falando. Não, você precisa de ter status social. A pessoa trabalha, porque o mundo está falando que ela tem que ter, o status dela tem que ser alto, ela precisa ser, tem que estar lá em cima. A profissão não pode ser qualquer uma, não, tem que ser a profissão a maior. Ok, se você estudar, se você buscar, Deus vai te ajudar e você vai conseguir sim. Mas que isso não seja a prioridade. Não é essa a identidade que Deus quer que nós, como filhos, tenhamos. Mas é diferente. O que a Bíblia vai falar lá em Romanos, capítulo 12, no versículo 2? Não se amoldem aos padrões deste mundo, irmãos. A nossa casa, os nossos filhos, nós como pais, não podemos amoldar. Não podemos jamais deixar que o mundo dita as regras dentro da nossa casa, com os nossos filhos. Porque a Bíblia diz assim, mas nós temos que ter uma mente renovada, transformada pelo poder de Deus. Pai, mãe, a sua mente tem que ser transformada pelo poder de Deus para você educar o seu filho desde quando ele nasce até quando ele está homem. Porque independente deles casarem, construírem as suas famílias, ele vai olhar para o pai, pai, eu estou passando por esse desafio, o senhor pode me ajudar? Eu tenho respeito, pai, por você, pelos seus cabelos brancos, por você ser um homem de fibra, por você ter trabalhado, sustentado a casa, cuidado da gente. Porque hoje é muito fácil, as pessoas olham para o homem, esse aqui o pai é quadrado, pai é quadrada, mãe é quadrada, está tudo quadrado, virou quadrado, porque não pensa como eles. Não, espera aí.
Quando há respeito, dignidade, você reconhece os cabelos brancos do seu pai e diz, esse meu pai, ele trabalhou. É claro, irmãos, que aqui nós estamos falando de uma variedade, porque tem pai que não está nem aí com filho, que já foi criado, que já vem de uma família. Nós estamos falando sobre princípios da palavra de Deus que é aplicado na família. Então, agora, a Bíblia diz assim, discipline o seu filho, ensina ele, porque ele vai ele lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Provérbios 29:17 fala isso. Se você instrui bem, o teu filho vai trazer paz, ele vai trazer prazer à sua alma. Você quer melhor do que saber que um filho teu, ele sai de casa, ele vai para onde ele quiser, mas você sabe, eu sei que ele tem uma identidade em Deus, eu sei que ele tem temor de Deus, aonde ele for, ele vai brilhar a luz de Cristo. O pai descansa, a mãe descansa. Agora, difícil é você saber que o seu filho não tem nada disso, e ele vai para o lugar, você fala, ele vai dar problema. Lá onde ele vai estar, vai sair confusão, porque ele não tem essa identidade, ele não sabe quem ele é, ele não sabe de onde que ele veio, e ele muito menos sabe para onde que ele vai. Então, essa é a importância. Aí, Davi, ele fala, se, né, a minha casa, é o texto que ele vai falar, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus. Irmãos, quantas pessoas, quantos pais, essa mensagem não é para a gente, eu não quero passar aqui uma mensagem para você, nós que estamos servindo ao Senhor, nós que buscamos ao Senhor, eu tenho certeza que você ensina aos seus filhos. Você busca ensinar, você busca capacitar. Mas tem famílias que estão como Davi. Por algum motivo, não soube disciplinar os filhos. Não colocou limites. E hoje, os pais estão frustrados. Eles não formaram essa identidade nos filhos. E agora, o que fazer? A pergunta que eu quero deixar: o que eu faço com a minha casa? Porque ela realmente, ela não está assim, tal para com Deus. Eu não fiz o que a Bíblia me ensina, porque não me ensinaram a colocar princípios e valores de Deus na minha casa. O que eu faço? Eu não posso, como Davi, voltar ao passado e consertar os erros cometidos. Mas o que eu vou fazer daqui para frente? Davi sabia que era impossível ele voltar a corrigir o Absalão, era impossível ele corrigir o Amon, era impossível, não tinha como mais, o tempo passou. Mas e agora? O que eu vou fazer? O meu filho se desviou, tem filhos que estão em drogas, tem filho que está envolvido em tantas coisas ruins. O que eu posso fazer? O que eu faço com os meus filhos, com a minha casa? Ela não está bem para com Deus. Ainda há tempo. O que eu quero passar para você hoje é que ainda existe tempo. Tem tempo de reconciliação. Tem tempo de perdão. Tem o tempo de amar ainda. Tem o tempo de renovar a aliança de Deus na sua casa, na sua família. Ele vai falar aqui, e ele seguiu, Davi, ele, independente de tudo que ele havia passado com os filhos, ele segue confiando em uma aliança de sal que Deus tinha feito com a sua casa. Como assim, pastor? Uma aliança de sal. Davi tinha uma aliança de sal com a família dele. A 2 Crônicas 13:5 fala: porventura, não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal? Olha só, ele andava numa perspectiva de uma aliança. Nós andamos sobre a perspectiva de uma aliança que Deus fez com a minha casa e fez com a sua casa.
Independente do que já aconteceu, existe solução. Não é o fim. A única coisa que não tem jeito é a morte. Mas existe sim uma forma de você se colocar de joelhos e buscar o Senhor e ensinar os teus filhos, independente da forma como eles estão, buscando no Senhor uma restauração, um renovo. E é isso que a palavra de Deus diz para nós, não desistirmos da nossa casa. Por que uma aliança de sal? Porque o sal, naquela época, era considerado um ingrediente necessário para as refeições, assim como é hoje, até hoje. E em todos os sacrifícios que era oferecido a Deus, havia essa oferta, o sal. Então, o sal, ele é o quê? Ele traz um sabor, ele traz, como que fala? Ele dura, ele é duradouro, ele não se perde. Aqui, ó, como a expressão de sal, essa questão da aliança de sal, ela tem dois objetivos principais. Enfatizar que esse pacto da aliança com Davi, ele era perpétuo, e que era uma aliança de fidelidade e amizade. Davi entendia muito sobre o que era aliança. O povo judeu, o povo de Israel, eles entendem o que é realmente uma aliança. Mas essa aliança com o povo de Israel, eles levavam muito a sério. Davi, ele entendia muito de aliança com Deus, tanto é que ele faz aliança, né? Ele fez aliança ali com Jonatas, aliança de amizade, então ele entendia muito bem. Quem é que quebra as alianças, irmãos? É Deus que quebra ou somos nós? Nós quebramos a aliança com Deus. Deus não quebra aliança conosco, somos nós. Então, o alvo de Deus ao longo dessa história é estabelecer o quê? Uma unidade, uma comunhão com a família. Nós sabemos que Deus é Deus de aliança, Ele vem fazendo aliança com Adão, Ele fez aliança com Abraão, Ele fez aliança ali com Jacó, Ele é um Deus de aliança. E aí nós falamos, mas e daí? Ele é também um Deus de aliança para com a minha casa, para com a minha família? Sim, Ele é um Deus de aliança para você. Ele é um Deus de aliança para a sua vida, para a sua casa. A palavra de Deus diz assim, por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Nós temos a promessa de Deus, nós temos uma promessa de uma aliança com Jesus, e essa aliança que nós temos com Ele, ela foi firmada na cruz do Calvário, uma aliança, o sangue foi derramado, essa aliança que Jesus fez conosco, Ele falou, eu vou ser fiel com vocês, eu vou ser fiel com vocês até a morte, eu vou ser fiel com a sua casa, esse pacto ele é perpétuo. É isso que Deus tem com a nossa casa, com a nossa família. Eu quero continuar com essa aliança com Deus na minha casa. Durante toda a minha história, irmãos, eu lutei para que os meus filhos aprendessem a palavra. Eu tive falhas? Com certeza. Não precisa nem de perguntar. O pastor teve falhas? Óbvio que teve. É claro que teve. Mas a gente ia corrigindo a nós mesmos, tudo aquilo que nós pudermos fazer para que os nossos filhos não seguem o curso do mundo, não vá para caminhos errados, nós vamos fazer. Então, aqui, nós aprendemos o quê? Que essa aliança com Deus é muito importante. Talvez você pode estar dizendo, bom, mas eu não fiz essa aliança, eu não conhecia Deus, eu cresci de uma família que nunca colocaram esses princípios na minha casa. E os meus filhos hoje, eles não servem a Deus, eles estão desviados, eles não conheceram. Existe, sim, ainda, uma forma de você buscar em Deus e firmar essa aliança. Hoje é dia de restaurar a aliança com Deus. Hoje é dia de você falar, a minha casa não foi tal para com Deus. Eu falhei, mas o que Deus quer te trazer, a tua
memória hoje é que Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Senhor. Ele não muda com o tempo, gente. Quem muda somos nós. Nós mudamos de opinião, nós mudamos de relacionamento com pessoas, nós vamos mudando. Mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele é imutável, Ele é Senhor, Ele conhece. Antes de nós sermos formados no ventre, a Bíblia diz que Ele já nos conhecia. Ele já sabia o que você ia viver, Ele sabia o que você ia passar. Ou você acha que quando Davi, que estava lá no meio do pasto, que era um menino, um mocinho, aí Deus escolhe ele, vai lá Samuel, unge Davi. Ah, peraí, você acha que Deus não sabia que Davi ia errar? Que Davi não ia escorregar, ia pecar? Ou você acha que Deus ficou surpreso? Irmãos, você só vai surpreender Deus quando você chegar diante dele, se prostrar e falar: eu te amo, Jesus, tu és o meu Senhor, eu errei, eu pequei, mas o Senhor é o que restaura a minha vida, o Senhor é quem perdoa os meus pecados. Chama a atenção de Deus, então aí sim você vai surpreender ele. Assim como aquela mulher que quando estava lá se esvaindo em sangue, aquela grande multidão atrás de Jesus, tinha muita gente doente. Mas por que ela surpreendeu Jesus? Porque ela atravessou a multidão, gente. Ela fez diferente. Ela falou: não, eu não vou ficar aqui parada, peraí, eu vou atrás. Mas e daí, como que passa? Era tido como imunda. E ela ia, até que ela falou: não, se eu tocar ali na orla das vestes, eu vou ser curada. A diferença, quem faz é você. Quem chama a atenção de Deus para a sua casa, para a sua vida, é você. É nossa responsabilidade, é minha, é a sua, é nós. Peraí, você quer mudança nos seus filhos? Busca Deus. Você quer mudança nos seus filhos? A minha aliança quebrou. Deus restaura, renova alianças. Renova pacto. Peraí, quando Davi pecou com Batseba, Deus falou: ih, quebrou a aliança, agora acabou. A aliança foi. Não tem mais. Não. Ele continuou chamando o homem segundo o coração de Deus. O que é homem segundo o coração de Deus? Filho segundo o coração de Deus, uma moça segundo o coração de Deus, um rapaz segundo o coração de Deus, um velho segundo o coração de Deus. É aquele que se prostra, é aquele que busca, é aquele que adora. Eu estou errado, Senhor, eu errei com os filhos, eu errei na minha vida, mas o Senhor é o meu Deus e continua sendo o Senhor que restaura a minha vida, a minha casa, a minha saúde. Os meus filhos estão fora, entrou para o erro, está nas drogas, está fazendo tudo errado, mas eu sou Deus de aliança. Eu tenho uma aliança com a sua casa, eu tenho uma aliança com você, eu sou o restaurador. Deus não muda, quem tem que mudar é nós, as nossas atitudes, a nossa vida, a nossa forma de ver essa cosmovisão de mundo, que ela seja diferente. Olha para o mundo, mas olha para Deus, porque a nossa referência está, como diz o pastor que pregou, é aqui, ó, é para cima, é para o autor e consumador da nossa fé. Espírito de Deus, que o Senhor venha, Senhor, tocar nos nossos corações. Que o Senhor continue sendo o mediador dessa aliança com a família. Que as famílias possam olhar para Jesus, que as famílias possam restaurar valores que estão sendo perdidos. Quantos valores estão sendo perdidos, irmãos? Quantos filhos que não querem ir aonde os pais vão? Muitas vezes os pais falam: vamos jantar, vamos almoçar. Não, eu tenho compromisso. Não vai dar. Não, eu não posso. Ô, irmãos, precisamos restaurar todas as coisas, precisamos de um renovo, precisamos dessa aliança. Essa aliança com Cristo, ela é segura, porque Davi, ele fala que essa aliança, ela é segura, ela é perpétua, ela é verdadeira, e é nela que eu vou permanecer, a minha salvação. A minha casa vai ser salva. Os meus filhos vão ser salvos. A minha família vai dar exemplo aonde eu estiver.
É assim que nós temos que ser, é assim que nós temos que viver. A Bíblia diz que nós vivemos, nos movemos e existimos, porque o Senhor faz em nós todas as coisas. É Ele que te faz levantar de manhã, é Ele que te faz ir para o trabalho, é Ele que te dá saúde. Você se movimenta porque existe um Deus que te movimenta. Você muitas vezes está doente, mas o Senhor está ali com você, colocando a mão na tua enfermidade, cuidando do teu filho. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que nós temos aliança. E a palavra de Deus, ela diz assim, quando Jesus ele faz essa aliança conosco, essa aliança maravilhosa conosco, porque foi derramado sangue na cruz do Calvário, essa aliança eterna, ele diz assim para nós: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos. Nós somos amigos de Deus. Aliança, ela fala de amizade. Aliança, ela fala de fidelidade. O amigo entra na aliança porque muitas vezes eu não posso fazer, mas o meu amigo vai fazer por mim. Nós não podemos fazer nada, mas Jesus fez por nós. Ele entrou nessa aliança falando: eu sei que vocês vão falhar, eu sei que vocês vão errar, mas eu não. Eu posso fazer tudo por vocês. Mesmo que vocês falhem, mesmo que vocês erram, mas eu entro nessa aliança para suprir, para cuidar, para abençoar, para fortalecer, para ajudar, em todos os âmbitos da sua vida. Então, essa aliança com Jesus, ela é segura, porque Ele é o nosso amigo. E essa amizade que nós temos com Deus, é pai, é amigo, é aquele que nos ajuda. Então, ele estabelece essa aliança. Então, Davi, quando ele morre, ele não viu que estava tudo cumprido. E ele diz assim: mas permaneço na palavra de Deus para mim. Ele vai falar em 2 Samuel, ele vai falar, o texto ele vai falar aqui, ó. Ele fala assim, ó: contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o fez brotar. Você talvez não está vendo a sua casa salva. Talvez você está olhando para a sua família hoje, ela não está da forma que você gostaria que ela estivesse. Mas existe uma promessa para você. Você pode não estar vendo agora, mas vai acontecer. Porque essa aliança foi firmada, não foi com qualquer pessoa, mas foi firmada com Deus. E Davi sabia exatamente isso, que Deus ia cumprir, independente de que os dias dele estavam se findando. E nós sabemos que vem Salomão e continua, né, com aquele reino, prosperou, enfim, errou também. Mas olha, hoje Israel está lá, toda essa nação, porque vem de uma descendência. E a nossa descendência é uma descendência que Deus fala que é uma descendência abençoada. É uma descendência que Deus quer ver prosperar. É uma descendência que dê frutos. Eu quero que os meus netos deem frutos. Hoje eu tenho a Sara e o João. Você acha que eu quero que a Sara e o João cresçam com os padrões do mundo? É óbvio que não. Hoje eu sou avó. Os mesmos princípios que eu coloquei nos meus filhos, eu quero que a minha filha coloque, ela está colocando. E eu quero que os meus netos lá na frente falem: olha, minha avó me ensinou isso. A minha avó e o meu avô, eles teve um padrão de ensino. E eu quero também ser. Isso vai ser uma bênção, irmãos, para nós. Então, a palavra que o Senhor tinha nessa tarde era essa, sobre que a nossa casa, independente de não estar exatamente como você quer, saiba como Davi: eu ainda não estou vendo tudo cumprido. Eu talvez não vou viver para ver os filhos da Sara e do João. Eu talvez não vou ver, talvez eles crescerem, eu não sei da minha vida. Nós não sabemos o amanhã. Mas uma coisa eu sei:
é que eu talvez não veja tudo cumprido, mas eu acredito na promessa que o Senhor fez comigo e com a minha casa. E eu e você, nós andamos debaixo dessa aliança e dessa promessa. Deus vai abençoar a nossa prole, a nossa família, os nossos filhos. E nós precisamos estar com o nosso coração nele, para não permitir que o mundo venha ditar as regras dentro da nossa casa. Amém? Vamos orar ao Senhor. E, William, canta um pedacinho daquele hino que você cantou, da aliança de Abraão. Só um refrão para nós orar e já terminar. Eu creio, irmão, que você que talvez entrou aqui, talvez falando, poxa, eu não tenho cuidado como tem que ser, ou alguém que ouviu, mas não tem mais jeito, a minha casa está como a de Davi, ela não é tal para com Deus. Saiba que o Senhor, Ele não muda. Ele vai abençoar a sua casa, Ele vai, se você buscar no Senhor, Ele vai mudar coisas que você nem imagina. Ele vai trazer o seu filho, Ele vai trazer o seu neto, Ele vai trazer... Olha, Ele vai colocar... Porque Ele fala, né? Essa promessa, ela é bem ordenada. Ela tem ordem. Ela é bem guardada. Ela tem propósito. E o maior propósito é a salvação da alma dos nossos filhos, da nossa família. Então, o nosso prazer está em Deus. E crer que o Senhor vai abençoar os seus netos, vai abençoar os seus bisnetos, e você vai ter uma família que você vai olhar para trás e vai falar, poxa, eu posso não ter deixado para os meus filhos bens, eu posso não ter deixado para os meus filhos casas, mas eu deixei um legado. O legado é melhor do que bens. Bens, a pessoa perde. Você pode deixar o teu filho milionário, amanhã ele perde tudo. Mas o legado que você colocou, esse aqui, irmãos, não perde. Jamais o seu filho vai perder, porque você colocou ele para saber qual é a identidade dele em Deus. E quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, nós temos uma vitória. Em nome de Jesus, porque nós não vamos se perder. Amém? Glória a Deus, vamos louvar o Senhor, nós vamos estar orando e agradecendo ao Senhor, porque a palavra dele é fiel e verdadeira. Amém, glória a Deus. Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com todos os patriarcas, mas Ele fez também uma aliança com você. E essa aliança está bem firmada. E ela está bem guardada. Porque o nosso Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu para nós. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo. De Abraão, fiel para cumprir a promessa feita a mim, e como já fez tal na outra vez, e cumpre o que diz. Quando o vendaval vier me abater, firme estarei. Se me prometeu vai acontecer, eu descansarei. Tu és fiel a mim, sei que tu és fiel a mim. Do nascer do sol ao anoitecer eu te louvarei. Sei que tu és fiel a mim.
vai passar, tu permanecerás. E hoje posso ver que não há nada que tu não possas fazer. Quando o vendaval firme estarei, se me prometeu vai acontecer, eu descansarei. E sei que tu és fiel a mim. Sei que tu és fiel a mim. Do nascer do sol ao anoitecer eu te louvarei. Sei que tu és fiel a mim. Oh Espírito Santo, nós te amamos, Jesus. Nós cremos na palavra do Senhor, meu Deus. Pai querido, independente daquilo que vem contra as nossas vidas, Senhor, independente daquilo que acontece no nossa trajetória de vida, nós sabemos que o Senhor é fiel. Pai, Davi teve tantos problemas pessoais, Davi teve problemas no reino, mas Senhor, ele permaneceu buscando no Senhor. Ele pediu perdão por suas falhas, ele pediu perdão pelos seus erros, ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Pai querido, nós oramos por famílias que estão, Senhor, Pai, como a família de Davi, não é perfeita, Senhor. Está, Senhor Jesus, seguindo por caminhos que não é o caminho que o Senhor deseja. Pai, quantos pais frustrados, quantas mães preocupadas, quantos, Senhor Jesus, estão, Senhor, buscando uma solução. Muitas vezes não têm encontrado, muitas vezes estão, Senhor, perdidos em si mesmo. Mas o Senhor está dizendo nessa tarde para nós: eu sou fiel para cumprir a palavra, eu sou fiel para cumprir a promessa, eu sou aquele que trago a restituição, eu trago a renovação, eu sou capaz, porque eu posso, eu transformo a vida daquele que está caído, daquele que está oprimido, daquele que está abatido. Quantos lares que estão vivendo esse processo de tristeza, Senhor, quantos lares, quantas famílias que olham para dentro da sua casa e não sabe mais o que fazer, mas o Senhor veio aqui, Senhor, com essa palavra, Pai, trazendo para cada coração de mãe, para cada coração de paz, a solução. Apenas não desista dos seus filhos, não desista da sua descendência, não desista, porque o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, porque Ele é fiel, Ele é o Senhor, Ele olha para você com amor, Ele é teu Pai, Ele é o teu amigo. A promessa está firme, a promessa está segura. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Se levanta, se posiciona, não olhe para baixo triste, dizendo: eu perdi essa guerra, não tem como mais eu fazer nada. Ah, tem sim, o Senhor está vivo, Ele não está morto. A palavra de Deus diz que Ele ressuscitou ao terceiro dia e foi elevado nas alturas e habita nos céus, no lugar alto, no lugar sublime, e de lá Ele olha para mim e para você. Ele entende a tua dor, Ele entende a tua necessidade, Ele entende que você precisa dEle. Apenas tome um passo de fé, tome um passo nas suas atitudes, porque Ele está aqui para restaurar. Ele vai restaurar lares, Ele vai estabelecer a família não vai perder, porque o Senhor, quem está com Ele, não perde as suas guerras, mas é mais que vencedor por meio daquele que nos amou.
O sangue de Jesus foi derramado. Ele foi derramado para que você tenha uma família abençoada, uma descendência renovada, com padrões morais, com padrões de Deus, homens e mulheres sendo vencedores nesse mundo aonde quer trazer um padrão que é totalmente contrário às coisas de Deus. Mas existe aqui uma igreja que ora, um povo que adora, um povo que busca, famílias que estão comprometidas com o reino de Deus, famílias que estão comprometidas com a aliança que o Senhor fez. Não abre mão dessa aliança, não abre mão dessa aliança. Vai valer a pena. Vai valer a pena um dia você chegar no céu, mas lá também está a sua prole, a sua família, os seus filhos, os seus netos, toda a sua casa, toda os seus teus amigos, todos aqueles que você pode falar dessa aliança. Espírito Santo, continue conosco, abençoe as nossas famílias, a nossa casa, os nossos lares, ensina-nos a educar os nossos filhos na sua palavra, porque ela é fiel, ela é verdadeira, ela permanecerá. Tudo passará, mas a palavra do nosso Deus, ela permanece eternamente. Espírito Santo, vem incendiar o coração dos pais, vem incendiar o coração dos filhos, venha derramar a chuva serôdia, a chuva temporã, essa chuva que é fora de tempo, mas dá fruto, ela dá fruto, ela produz, porque a sua mão também esteve lá, a mão do pai, a mão da mãe, a mão dos avós, buscando a realização de sonhos, de projetos, porque o Senhor é fiel e Ele cumprirá a promessa a nós. Eu agradeço em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.